O cyberpunk é um dos gêneros da ficção científica mais influentes das últimas 4 décadas, e nenhuma cultura impactou mais essa área do sci-fi do que a japonesa. A beleza das cores e a história pioneira de Akira, a atmosfera inesquecível de Ghost in the Shell e o seu transhumanismo, e a cibernética e visão política insuperável de Gun. Mas e se eu te disser que essa é apenas a superfície do cyberpunk japonês? Porque ao falar sobre esse subgênero, a primeira coisa que vem à sua cabeça deve ser isso. Mas a verdade é que ele é formado por isso. Violento, extremo, impactante e, acima de tudo, punk, o cyberpunk japonês é diferente de tudo que vimos sendo desenvolvido no ocidente, mas ao mesmo tempo é uma das mais fascinantes expressões da ficção científica. O resultado de uma juventude afogada em angústia, o ressentimento de diferentes gerações, a celebração da rebeldia e, principalmente, o verdadeiro terror do avanço descontrolado da tecnologia. De Akira a Tetsuo e Serial Experiments Lain, nada na ficção científica foi capaz de horrorizar o cyberpunk como o Japão. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos conhecer o cyberpunk japonês, mas muito além da sua superfície. Um mergulho a alguns dos filmes mais incríveis, criativos e até perturbadores da ficção científica, mas também alguns dos mais significativos e politicamente afiados. É mais do que só cyberpunk, é mais do que apenas terror, é uma expressão deslumbrante da ficção científica que não pode ser esquecida. Como sempre, para entender a ficção científica, é importante olharmos para a história. O Japão é conhecido por ser um país tradicionalista e que preza por conformismo, dois elementos que foram utilizados para levar o país não apenas para uma vã missão imperialista pela Ásia, como para a ruína ao entrar futilmente no maior conflito que a humanidade já viu, com um resultado que todo mundo já conhece. Nas décadas pós-guerra, as pessoas enfrentaram a adaptação a um país devastado, mas que ainda exigia certa conformidade. As gerações que levaram o país à guerra exigiam respeito e conformidade das que estavam sofrendo as consequências diretas da devastação bélica. Essa angústia refletiu na ficção científica, como em Ushu Senkan Yamato e Mobile Suit Gundam, onde jovens lidam com as consequências de uma guerra, herdando apenas traumas e armas. Em Gundam isso é ainda mais evidente, com Amuro desistindo do seu pai após ver o quanto ele se perdeu na sua obsessão pela guerra, pela arma que ele criou. A rebelião e descontentamento com as gerações passadas se infiltraram sutilmente no mainstream. Mas você sabe o que não é sutil? A cultura punk. O descontentamento das gerações mais jovens logo virou agressividade. Logo após a guerra, veteranos que não conseguiram voltar ao novo normal formaram as primeiras gangues de motocicletas, protótipo da subcultura que viria a ser conhecida como Bosozoku. Durante essas décadas, nasceu também a subcultura das gangues Yankee. A rebeldia se tornava comum. A mídia mais focada em jovens não demorou para que esses passassem a ser representados como protagonistas. Delinquentes passaram a ser vistos como heróis pelas gerações abandonadas pela e descontentes com a sociedade que viviam. A cultura punk evoluiu junto e abraçou essas subculturas. O cenário punk rock no Japão, muito influenciado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, cresceu rapidamente desafiando o conformismo. Durante os anos 70 e 80, o cenário punk no Japão atingiu seu auge, expressando raiva não apenas nas letras, mas na própria melodia, muitas vezes apelando para o industrial, para representar toda a cacofonia que era viver nesse mundo, literalmente industrial. Bandas como Hijo Kaidan e Hanatarashi fazem Didi Allen parecer uma pessoa sã. Então você tem a combinação de uma juventude descontente, gerações mais velhas que demandam conformismo, uma economia bombando, mas que era focada no hiperconsumismo, e um cenário artístico que vinha influenciando cada vez mais o underground. Tudo isso se uniu em uma mistura explosiva, uma explosão conhecida como Crazy Thunder Road. Dirigido por Gakuryu Ishii, na época chamado de Sogo Ishii, Crazy Thunder Road pode ser descrito como um Mad Max virado no rebite. Muitas vezes erroneamente classificado como ficção científica, Crazy Thunder Road é na verdade um filme de ação e drama que mostra a história de uma gangue de motoqueiros tão agressiva que é temida até mesmo pelas outras gangues. Até que uma organização militarista e nacionalista chamada de os ultradireitistas ajuda a enfraquecer a gangue de Jin e até mesmo tirar a sua habilidade de pilotar de novo. Mas Jin não fica calado por muito tempo, decidindo comprar uma guerra de um homem só. Bom,
2 homens e meio contra a gangue de extrema-direita militarista e também os outros motoqueiros. Crazy Thunder Road é uma celebração da rebeldia daquela década, colocando uma juventude problemática como os heróis, com Dee enfrentando a representação direta do conformismo, ecoando o ressentimento do conformismo que levou aquele país à guerra. Esse tinha tudo para ser só mais um filme B esquecido, mas o que rolou é que com o cinema japonês em decadência financeira naquele período, alguns estúdios estavam apostando alto em ideias novas. Um deles foi a Toei, que decidiu ajudar no orçamento de Crazy Thunder Road e distribuí-lo no cinema. E assim a obra de Ishii surgiu como um ponto cultural que os punks do Japão, e até mesmo outras tribos, precisavam, a representação que muitos jovens estavam buscando. Com Crazy Thunder Road colocando um holofote nas gangues de motocicletas e incorporando os ethos do movimento punk, não demoraria para que ele causasse uma influência direta na ficção científica, levando a uma obra que talvez você já saiba qual é. Eu estou falando de Akira. Quase esquecido nas areias do tempo da ficção científica, Burst City, ou no nome original Bakuretsu Toshi, precede Akira em 282 dias e Blade Runner em 287 dias como a primeira obra amplamente reconhecida como do subgênero cyberpunk lançada. Enquanto eu ainda argumento que Fuga de Nova York é o primeiro, Burst City pode ser considerado a transição do proto-cyberpunk para o cyberpunk de vez. Parte um drama, parte um filme de ação, parte uma história de vingança, parte um musical, parte um show punk, parte... Burst City é uma experiência que não é para qualquer um, bem mais experimental que Crazy Thunder Road e muito mais divisível. Dessa vez, Sogo Ishii tentou transferir a energia do punk para as telas, muito além de estrutura narrativa, muito além de roteiro. O único jeito de descrever esse filme é energia pura e caótica. Em uma Tóquio futurista, vemos um ambiente chamado Burst City, eu acho. Uma área dilapidada onde os excluídos da sociedade se reúnem, os motoqueiros, os punks, as gangues, prostitutas e os neurodivergentes, sempre aproveitando o show, e algumas vezes sendo o próprio show. Acompanhamos diferentes tramas, a de uma jovem aliciada, a de uma batalha entre duas bandas, a de um empresário que quer transformar o local em uma usina nuclear, e a de um ciborgue com força sobre-humana e o seu companheiro, ambos mudos, em uma caçada por alguém. E aos poucos essas tramas vão se aproximando até se enrolarem. Indo além de Crazy Thunder Road, Ishii realmente mirou em uma crítica ao governo, ao momento econômico do Japão, à hipocrisia das gerações que criticavam a sua. Burst City não pega leve com seus punks, ele não tem vergonha de mostrar o quão inconsequentes e perigosos esses jovens são, até para eles mesmos. Mas ao mesmo tempo, ele também mostra que aqueles que culpam os jovens por tudo não têm pudor nenhum ao se aproveitar dos desprovidos para os seus próprios prazeres, muitas vezes mais degenerados do que os próprios delinquentes. Isso fica exemplificado na história da jovem que vendeu o seu corpo pela promessa de uma vida melhor, tudo para ter a sua vida arruinada na mão dos homens mais velhos, homens que querem acabar com a rebeldia dos punks de Burst City sob o pretexto de melhorar a segurança da cidade, mas que debaixo da fachada construída por negócios e ternos caros, são na verdade os grandes algozes da sociedade. Em outra trama, vemos os mesmos homens de negócios, apoiados dessa vez pela Yakuza, contratando moradores de rua para trabalharem por um dia na construção da usina nuclear, mas então eles se aproveitam das condições precárias dessas pessoas para forçá-los a trabalhar como escravizados. おーよ、俺も町のやつらはよ、てめえらみたいな生ゴミが消えてほっとしてやって。働け、働け、安心して働け、おら。 Temos então uma união entre executivos poderosos, membros da Yakuza que odeiam os jovens e a Battle Police para tentar acabar com os delinquentes. Com isso, o filme de Sogo Ishii formou um dos cenários mais clássicos da ficção científica e que seria uma das bases do cyberpunk. Uma divisão de classes entre aqueles que lucram com um mundo mais tecnologicamente avançado e aqueles que estão no lado que a corda arrebenta. Sobre como uma das características do avanço tecnológico é a homogeneização de culturas. Um tema que ficaria bem mais famoso 5 anos depois ao ser explorado em Robocop. Burst City é um importante cyberpunk não tanto pela exploração da tecnologia, mas por ter antecipado um cenário que se tornaria cada vez mais comum dentro do subgênero, a norma, na verdade. As tramas acabam todas se conectando em um final caótico. Os trabalhadores se rebelam contra os executivos que estavam explorando eles e conseguem escapar graças à ajuda do motoqueiro ciborgue. Ao mesmo tempo, a Battle Police tenta parar os shows em Burst City para acalmar os rebeldes e começar a limpar o local, mas as bandas se recusam a largar os instrumentos, e uma outra revolta começa.
começa. Quando as duas rebeliões acabam se encontrando, motoqueiros, punks e os trabalhadores todos se unem contra a Battle Police e a Yakuza. E mesmo com a polícia respondendo com força, as bandas não param de tocar em momento nenhum. A revolta não se acalma. Os rejeitados não iriam deixar de lutar pelo seu lugar em uma sociedade onde quem tem poder se aproveita dos mais fracos, dos abandonados. Um lugar em meio a uma sociedade onde o mais importante é ganhar dinheiro arruinando a vida dos outros. E brigar contra um Estado que usa sua força policial para proteger os que têm poder para arruinar a vida de todos. Burst City não é necessariamente sobre uma revolução, mas sobre resistir. Ele acaba no meio da confusão, sem uma conclusão, mas a sua mensagem, o que Ishii, o que uma geração estava tentando dizer, é clara. Definitivamente o mais punk dos cyberpunks. Os anos 70 e começo dos anos 80 foram marcados por uma outra preocupação. Além da ameaça da aniquilação nuclear, uma nova onda de automação industrial estava fazendo as pessoas se preocuparem com a substituição do trabalho humano pelos robôs, e as consequências desse movimento, como a perda de empregos e a decadência urbana. Esse contexto deu origem a histórias como O Exterminador do Futuro e Robocop, em que a humanidade é forçada ou a enfrentar as máquinas diretamente, ou então enfrentar o horror existencial de ser forçado a se tornar humano. No Japão não foi diferente. E com um grande incentivo à população para comprar cada vez mais bugigangas high-techs, afinal, essa era a nova base econômica do Japão, a tecnologia não foi necessariamente adotada, ela foi, em muitos pontos, empurrada. E Burst City não toca muito nessa questão, mas uma outra obra sim, talvez o cyberpunk mais influente da história. Agora sim, eu tô falando de Akira. Com a mesma aura do cyberpunk rebelde de Burst City e talvez inspirado por Crazy Thunder Road, Katsuhiro Otomo começou a publicar em 82 uma das mais importantes peças do cyberpunk. Não, da ficção científica. Não, da cultura em geral. O mangá Akira é uma obra-prima, junto de Blade Runner, o pilar do cyberpunk como conhecemos. Mas diferente do filme hollywoodiano, ele ainda carregou as origens do cyberpunk japonês no seu DNA. Ao invés de detetives ou policiais, Akira manteve os delinquentes como protagonistas, dessa vez uma gangue de motoqueiros. A história nos mostra o futuro de Neo-Tóquio, uma cidade construída após a destruição de Tóquio e o começo da Terceira Guerra Mundial. Acompanhamos Kaneda e sua gangue, principalmente o jovem membro Tetsuo, que depois de um acidente descobre que possui poderes telecinéticos e psíquicos. Logo, a história passa a englobar uma conspiração governamental, uma guerra em larga escala entre gangues, com Tetsuo, agora uma poderosa arma, e também introduzindo Akira, uma arma de destruição em massa feita para a guerra, mas que agora estava solta em meio a uma cidade. Entre projetos de controle do governo, ainda mais destruição, cultistas e militantes contra a opressão governamental, batalhas psíquicas e muito horror corporal, Otomo cravou na ficção científica uma das mais fascinantes representações do que afligia sua geração e as mais novas, não só no Japão, mas no mundo inteiro. O mangá é insuperável e o anime tem, sei lá, 20% do que o mangá trouxe. E ainda assim é um dos melhores filmes dentro da ficção científica. E eu não quero dar muito spoiler sobre nenhuma das duas histórias. Akira merece um vídeo só pra ele aqui no canal, e definitivamente vai ter um dia. Mas para esse vídeo é mais importante entender o que ele trouxe de novo e desenvolveu dentro do cyberpunk. Em Akira, vemos o ponto de vista de uma geração mais atual, tendo que lidar com os problemas causados pelas anteriores. É bem óbvio nas duas versões que há um ressentimento implícito que se torna um conflito geracional. Muito além da gangue de Kaneda, vemos que há uma desproporção de poder entre as partes desse futuro, entre quem está no poder e a sua força policial e os cidadãos. Uma desproporção que gera o conflito e os horrores que movem a trama. É o mesmo ciclo de ódio que vemos em Burst City, mas o que Akira trouxe de novo para o cyberpunk está na sua parte do horror, mais especificamente no horror corporal, que trazia muito da angústia com um avanço tecnológico. Quanto mais Tetsuo se entrega ao seu poder, mais o seu corpo deixa de ser humano, aos poucos se tornando uma combinação terrível de metal, fios e tecnologia, a ponto dele perder completamente a sua forma. Akira é uma representação da aflição da tecnologia empurrada ao cidadão.
cada vez mais presente na sociedade japonesa, que agora estava no auge do seu consumismo e no auge da automação industrial afetando o mundo todo. Otomo representou a evolução forçada em meio a esse novo ambiente, como uma forma de terror que nos muda de dentro para fora de forma incontrolável. Akira inaugurou então no cyberpunk japonês a questão do transhumanismo através da visão do horror visual e não apenas do conceitual. Não uma forma de melhorar a humanidade, mas no fim, a tecnologia vai nos mudar tanto que, eventualmente, seja lá o que virá dessa evolução, não é mais humano em natureza, é algo maior, mais poderoso, mas ainda assim, muito mais grotesco, muito mais assustador, uma forma que consome tudo em seu caminho. A história de Otomo é também sobre a evolução da nossa sociedade, com a tecnologia agora sendo parte da nossa essência, o que seremos no futuro próximo. Independente do que a natureza humana se torne, restará às novas gerações lidar com o que sobrar. 未来は一方向だけに進んでるわけじゃないわ。私たちにも選べる未来があるはずよ。 Akira acabou se tornando uma das maiores influências da ficção científica japonesa ao redor do mundo. Praticamente todo o cyberpunk que saiu depois de 82 e principalmente depois de 88 deve alguma coisa a Akira. E não é exagero, a versão de 88 realmente rompeu os limites do alcance da cultura pop japonesa. Ele é acreditado por muitos como o pontapé inicial da invasão dos animes no ocidente. O filme ajudou a mudar a história da ficção científica e do cinema, mas dentro do cyberpunk japonês, uma outra característica dele se tornaria ainda mais reconhecida. O seu horror corporal se tornaria um dos pontos mais influentes dentro desse subgênero, fazendo com que o cyberpunk no Japão se distanciasse ainda mais do que estava sendo desenvolvido no ocidente. O medo da tecnologia, da evolução da nossa sociedade, explorados de forma tão visceral, tão assustadora, acertou em cheio nos medos de muitos naquela época. Mas existe um outro herói esquecido dessa mudança, talvez um vilão, eu não sei. Criado enquanto Akira ainda estava sendo publicado, em 1986 tivemos o lançamento de Death Powder, lançado apenas para VHS no Japão, feito por amadores e quase sem nenhum dinheiro. Dirigido por Shigeru Izumiya, um membro do movimento punk e parte da produção de Burst City, Death Powder é um projeto bastante experimental, mas que lida com temas similares a aspectos de Akira, incluindo algumas coisas que, naquele tempo, Akira ainda não tinha mostrado. Em um futuro muito próximo, somos apresentados a Guernica, uma androide que é sequestrada por um grupo de rebeldes. Mas enquanto está em cativeiro, Guernica começa a exalar um pó, que o seu criador afirma ser capaz de dar vida a coisas novas. Mas o que ele faz é enlouquecer quem entra em contato, mas não necessariamente enlouquecer, e sim evoluir. A própria natureza humana é modificada para sempre. Em sua questão mais provocante, a história é sobre como a tecnologia já nos mudou e está nos mudando constantemente, nos adaptou e vai continuar fazendo isso até que a humanidade não seja só diferente, mas seja completamente irreconhecível, indescritível. Death Powder é uma experiência única, não necessariamente agradável. Deixa eu te dizer, assistir um cyberpunk japonês sobre horror corporal copiado de um VHS sem nenhuma legenda foi uma experiência edificante. Izumiya usou efeitos em camadas para fazer algo similar ao que a música punk do Japão fez, passar sentimento em vez de apenas uma história. Death Powder não tem realmente uma história, você não necessariamente entende o que está acontecendo, você sente Death Powder, o vale da estranheza de encarar algo que você não mais reconhece. A ideia não é fazer você pensar sobre os perigos e as consequências da tecnologia, mas te atingir de uma forma visceral, subconsciente, fazer a sua pele arrepiar com essa ideia. Death Powder é uma experiência única, não pelos motivos certos. É um filme importante pro cyberpunk japonês, mesmo que não seja tão bem executado, o que é o oposto do próximo filme que vamos discutir. Talvez o mais famoso horror corporal dentro da ficção científica japonesa, um filme que quase sempre entra em listas de filmes mais perturbadores de todos os tempos. Tetsuo, o Homem de Ferro, dirigido por Shinya Tsukamoto, é o que leva ao extremo, e não ironicamente, ao mais artístico, a relação de medo e fascinação da humanidade com a tecnologia, e como isso poderia nos levar para cidades frias de metal, que sufocam o trabalhador e a pessoa comum. É complicado descrever a sinopse de Tetsuo, mas é basicamente a história de um personagem chamado apenas de O Assalariado, que, diga-se de passagem, tem uma representação bem específica de uma classe trabalhadora lá no Japão, que após um acidente começa a ter modificações no seu corpo, se tornando cada vez mais metálico enquanto é perseguido por uma entidade cibernética que parece consumir o que toca. O assalariado começa a se tornar cada vez mais metálico, enquanto tem pesadelos sobre a assimilação, sobre o seu passado e sobre o acidente. Aos poucos o seu corpo se tornando irreconhecível. Sim, todo o seu corpo.
Shinya criou e dirigiu Tetsuo com base em seu curta anterior, o The Phantom of Regular Size, mas não antes de passar cerca de 2 anos trabalhando como um assalariado em uma empresa de publicidade, uma experiência que influenciou diretamente a criação de Tetsuo, assim como ele também foi inspirado pelos filmes de Cronenberg, porque, claro, né, em alguns pontos, similar a Metrópolis de Fritz Lang, Tetsuo é diferente em combinar o terror com o encanto e até mesmo o erotismo. É uma fantástica expressão de como podemos imaginar a relação entre humanidade e tecnologia, e com isso Tetsuo nos pergunta onde está o limite entre a tecnologia nos servir e ela se tornar uma extensão da nossa existência, algo tão intrínseco a nossas vidas que ela passa a se tornar parte de nós. Você consegue viver sem a sua tecnologia? Essa visão de futuro promete ao assalariado e ao público um novo mundo. New World. E qual é a visão desse novo mundo? Uma cidade de metal, fria, sem vida, onde as pessoas são literalmente sufocadas dentro de seus domos metálicos. Uma crítica não ao futuro, mas ao presente, com Shinya tirando inspiração da sua infância. Eu cresci em um período de rápido desenvolvimento. De repente, prédios se erguiam ao meu redor, enquanto eu também crescia. Os prédios eram feitos de metal. Há uma ambivalência em relação a essas coisas que começam a crescer, onde antes não existia nada além de um campo aberto. Esses prédios não são apenas objetos, há um sentimento por trás deles. Eu queria voltar para o campo aberto, onde não há mais prédios. Com isso, a visão de Tetsuo é de um progresso e um crescimento como uma força de alienação, que tira dos humanos a capacidade da humanidade e de se conectar com um campo aberto e um com os outros, chegando a um ponto que só lembramos que somos humanos através de extremos, seja da violência ou então do erotismo. O filme tem como preocupação o avanço, representado também pela tecnologia, se tornando mais importante do que a própria humanidade. Em uma das sequências mais brilhantes de Tetsuo, feita através de um desconcertante stop motion, vemos o assalariado dormindo em pé, enquanto seus pés, agora modificados com jatos, o impulsionam em super velocidade para o seu destino metálico. E essa é uma das mais incríveis representações do cyberpunk em relação à humanidade. Dormimos, sem controle, enquanto a tecnologia, na forma de grandes arranha-céus e megacorporações, nos impulsiona sem controle para um progresso que não temos escolha. Tetsuo visualiza aquele sentimento de quando você olha ao seu redor e tudo que você vê é metal, um sentimento muito comum em grandes cidades, uma claustrofobia tecnológica que sempre acaba com o metal vencendo. E agora correndo em uma velocidade inalcançável, enferrujando todo mundo. Esse é um dos mais importantes filmes dentro do cyberpunk japonês e um dos mais impressionantes da ficção científica de forma geral. É uma explosão de criatividade, de fazer muito com quase nada. E claro, não é todo mundo que tem estômago para Tetsuo, mas é uma experiência tanto visceral quanto visual, que poucas obras dentro da ficção científica conseguem fazer, nem mesmo dentro do próprio terror. Tetsuo é uma experiência inesquecível, é quase um pesadelo, mas que consegue representar muito bem os temas do cyberpunk, sobre tecnologia, sobre a evolução da humanidade e principalmente sobre o terror de vermos tudo mudando tão rapidamente ao nosso redor. Com Burst City sendo o primeiro cyberpunk, Akira o mais influente e Tetsuo o mais assustador, o gênero lá seguiria influenciado por essas 3 obras. Mas principalmente Akira e Tetsuo. E a beleza de todas essas obras é que o cyberpunk tem um problema bem conhecido com o orientalismo e uma fobia econômica do poder monetário da Ásia. De Blade Runner até obras mais recentes, há um foco em como o leste asiático se tornaria poderoso e opressor, quase uma figura tecnológica desumanizada que justifica a rebeldia de seus personagens, muitas vezes ocidentais. E é por isso que o cyberpunk japonês, por muito tempo, era o único que trazia essa visão asiática do cyberpunk sem desumanizar esses personagens, sem torná-los caricaturas do poder econômico do Japão. E de certo modo, os pilares estabelecidos por Tetsuo, Akira e Burst City influenciariam outras obras importantes. Gun, ou Alita Anjo de Combate, entraria com tanto a rebeldia quanto o terror corporal do cyberpunk japonês. Além das modificações cibernéticas grotescas, temos também uma cidade formada do lixo que é jogado pela elite. Dá pra ver como Burst City ajudou a influenciar a obra de Yukito Kishiro. Nesse caminho de evolução, temos o infame 964 Pinóquio, que carregaria o legado de Tetsuo, indo além no que ele poderia incorporar ao cyberpunk, com Shozin Fukui contando a história de um ciborgue erótico que é abandonado pela cliente que o comprou e caçado pela empresa que o criou, perdido no mundo ao lado de uma moradora de rua. Em uma história que eu admito que vai para um caminho meio
964 Pinóquio é o filme mais abrasivo do cyberpunk japonês, mais extremo, mas com o estouro da bolha econômica do Japão em 91, mostrando que aqueles punks lá atrás estavam certos em não confiar nos mais velhos administrando tudo. Pinóquio também traz o horror que vem depois que as empresas vencem, depois que elas falham, descartando o cidadão comum, o trabalhador, como um brinquedo com defeito. E também é uma clara crítica a como quem tem dinheiro trata o resto de nós como objetos. Somos valorizados pela nossa utilidade. 964 Pinóquio é uma aterradora visão da derrota, do sentimento de você estar perdido em um mundo depois da catástrofe, depois que você é descartado. Em várias cenas, temos personagens que entregam justamente essa sensação do perdido, de você não encontrar o seu caminho. Uma ansiedade que hoje em dia continua crescente. Fukui até mesmo continuaria com o terror perturbador do cyberpunk, com o Rubber Lover, que quase sai do gênero e entra um pouco no que é chamado de splatterpunk. Splatterpunks. O Splatterpunk, que eu confesso que é um pouco demais pra mim. Se você quer saber um pouco mais sobre o que esse subgênero traz, eu vou deixar essa pra alguém mais corajoso, como o cara gente boa lá do Refúgio Cult. E falando em outros canais, eu também recomendo o canal do Semideus. O vídeo dele explorando o terror do cyberpunk japonês foi o que fez nascer a ideia desse vídeo explorando o subgênero como um todo. Então, obrigado por ajudar a arruinar minha vida. Ghost in the Shell é outro grande nome do cyberpunk japonês e um dos pilares do cyberpunk de forma geral, com o OVA sendo pra mim, melhor do que o mangá, mais maduro pelo menos, muito mais filosófico e moderado visualmente do que o que exploramos até aqui. Ele também fala do medo da tecnologia e o quanto ela pode definir o que é a humanidade e a nossa própria identidade, e obviamente o que está além da nossa evolução. É uma história incrível, visualmente fantástica e um dos melhores filmes das últimas décadas. Mas apesar de genial, ele abraça muito mais a parte cyber do que essa parte mais punk que exploramos até agora. Ele é muito mais similar ao que estava sendo desenvolvido no ocidente ao mesmo tempo. Isso pode ser dito para boa parte do cyberpunk que se desenvolveu por lá, acompanhando muito do que foi definido no grande marco que foi Neuromancer. E com o tempo, o próprio termo cyberpunk japonês se tornou o subgênero do subgênero, e geralmente significando apenas filmes como Tetsuo ou 964 Pinóquio, mas eu honestamente acho injusto separar esses filmes do subgênero do cyberpunk como um todo. Até mesmo fora do Japão, o subgênero ainda ganhou mais alguns filmes, incluindo sequências de Tetsuo. No entanto, eles não evoluíram os temas ou a estética, mas repetiram o que já tinha sido feito com efeitos melhores. Mas o que eu quero nesse vídeo é traçar uma evolução dessas obras, o que cada uma trouxe para o cyberpunk, como cada um representa o novo cenário da ficção científica japonesa. Com isso, eu vejo um último ponto de evolução dentro do cyberpunk japonês, onde é possível ver uma guinada para novas discussões e novos medos, sem deixar de lado a estética que já tinha sido estabelecida e conversando diretamente com os temas dos filmes anteriores. Present day. Present time. Serial Experiments Lane. Final layer. Serial Experiments Lane nasceu em um momento único, em meio ao terror cibernético, não físico, mas digital. Com a ascensão rápida da internet durante os anos 90, principalmente no ambiente doméstico, a história de Lane assustadoramente previu como essa nova fronteira digital traria novos horrores para a sociedade. A história do anime/jogo de PlayStation, que também merece bastante destaque, é bem difícil de ser explicada, mas essa é a ideia, causar confusão para nos fazer pensar sobre isolamento social, depressão, relacionamentos parasociais e principalmente a radicalização de jovens através das redes sociais, digo, através do Wired, o mundo digital. Serial Experiments Lane é como se víssemos a visão do novo mundo de Tetsuo se cumprindo, e como o frio das interações sociais nas frias cidades de metal foi substituído por um isolamento disfarçado de uma felicidade digital. A história de Lane, uma garota introvertida, quieta e que está passando por dificuldades de lidar com diferentes problemas, é alterada quando ela começa a entrar no Wired, um mundo totalmente digital, onde ela começa a interagir com os netizens desse mundo, até ela conseguir entrar em contato com o grupo hacker Knights of the Eastern Calculus. Quanto mais Lane se afunda nesse mundo conectado, mais a realidade e o mundo digital parecem se misturar, de forma caótica e confusa, e mais Lane parece mudar. Enquanto a sua versão externa é introvertida, a digital é corajosa, extrovertida e querida, mas logo essas identidades começam a se confundir. Acompanhamos de perto a garota enquanto ela perde a sua conexão com a realidade e se torna mais digital do que humana, enquanto vemos o seu quarto representando justamente essa mudança, não só lembrando muito Tetsuo em estética, mas subvertendo parte
parte do seu medo. Se Shinya tinha medo de como a tecnologia nos mudaria de dentro para fora, Serial Experiments Lain é um retrato de como a tecnologia nos aprisiona dentro dela, em um quarto escuro, úmido e com uma única fonte de luz como amiga. Lain comenta sobre como a sociedade falha em se conectar com os jovens que se sentem perdidos e como esses jovens são radicalizados por grupos online para cometer atos de violência de diferentes níveis. Nesse mundo digital, vemos um ambiente dominado por teorias da conspiração, confusão e manipulação, que permite que os Knights controlem a mente dos jovens através de um culto. Curiosamente, um culto que envolve tomar uma certa pílula para começar a enxergar a suposta verdade. Vemos Lain cada vez mais distante de si mesma, entregue à radicalização e se tornando a pior versão que ela poderia ser. O anime comenta sobre como, até mesmo Lain, passa a ser um símbolo das relações não saudáveis que o público tem com o que ele adora na internet, e como isso pode ser facilmente usado para te manipular. Ele comenta sobre como esse mundo digital cria falsos deuses. Deuses completamente egocêntricos, que estão apenas tentando usar os seus seguidores para os seus próprios ganhos. Serial Experiments Lain é uma forma incrível de ver uma identidade sendo perdida em meio ao controle que a internet pode causar em alguém. Esse é um angustiante retrato da radicalização que, quanto mais o tempo passou e a internet se desenvolveu, mais se tornou uma história aterrorizante. Existe muita coisa a ser falada sobre Lain, a ser explicada, mas tal como Akira, aqui não é o momento para isso. Para essa nossa jornada, o que precisamos é entender que o anime, pelo menos para mim, é o último exemplo expressivo da evolução do cyberpunk japonês. É o fechamento de um ciclo. A rebeldia que se tornou medo, o medo que se tornou derrota e confusão, confusão que se tornou isolamento e no fim abriu as portas para que os terrores cibernéticos finalmente nos dominassem. Nós não pudemos parar o progresso, foi o progresso que nos parou. Se o cyberpunk japonês nos deixa alguma lição é que quanto mais cyber o mundo se torna, talvez devamos ser mais punks. Com isso, só me resta agradecer a sua presença aqui nesse vídeo, explorando mais uma parte da ficção científica que nem eu mesmo sabia que era tão profunda, ou tão importante. Continue nos acompanhando, porque estaremos sempre aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Um agradecimento ainda mais especial a todos os nossos apoiadores, que ajudam o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. Como nosso primeiro imediato, Mestre J, os membros da Ponte de Comando, Daniel Câmara, Guilherme Ian e Mr. Vitim, e os oficiais de ciências, Nostromo, Everton J. Carpes, Luiz Alberto e André Oliveira.